O futebol começou com povão, né? Clubes aí fundados por trabalhadores e tudo mais, mas hoje em dia a gente tem visto aí cada vez mais bilionários e grandes empresas entrando no futebol, adquirindo clubes e querendo construir grandes potências e dinastias em vários países diferentes. Então hoje a gente vai contar um pouco de 5 projetos que são chamados aí de redes multiclubes. E a gente já começa com uma das franquias, digamos assim, mais famosas e valiosas do futebol e dos esportes em geral, que é a Red Bull. Eles são uma marca aí essencialmente de energéticos, né? Só que há muito tempo eles vêm investindo em esportes, inclusive aí fazendo grandes patrocínios para eventos de esportes que às vezes não tinham tanta popularidade ou tanto apoio, né? Eles investem muito em esportes radicais, por exemplo, e coisas do tipo, até com algumas inovações, né? Como o Red Bull Air Race, e tendo até times em campeonatos de esportes diferentes, como por exemplo o da Fórmula 1, né? Onde a Red Bull tem sido uma das mais vitoriosas dos últimos tempos. Mas foi em 2005 que eles resolveram chegar no futebol. Como a empresa é austríaca, eles compraram o SV Austria Salzburg, imediatamente mudando o seu nome para Red Bull Salzburg. Logicamente a torcida não gostou, né? Imagina alguém compra o seu clube aí e do nada muda cor, muda nome, muda logo, muda tudo. O próprio presidente da Red Bull na época disse o seguinte, abre aspas: "Esse é um novo clube, sem história." Ou seja, literalmente ele pegou tudo que o clube tinha construído antes e jogou na lata de lixo, na moral. Pelo menos pro pessoal da Red Bull, eles estavam encarando como se eles estivessem começando um clube novo, saca? A história que eles tinham já não significava nada. Esportivamente, não tem como negar que o RB Salzburg acabou virando um projeto de muito sucesso. Desde que eles foram adquiridos pela Red Bull aí, eles venceram a Liga Austríaca 13 vezes, consolidando um domínio completo lá no país, né? Sempre classificando para Champions e com um modelinho de negócios daqueles de contratar jovens jogadores de mercados às vezes não muito explorados e eventualmente revendê-los, né? Tem alguns casos muito ilustres, como o do Sadio Mané, que foi para lá primeiro, depois Southampton, Liverpool e chegou a ficar agora recentemente em segundo lugar na bola de ouro. Para não falar do Erling Braut Haaland, né, que esteve no RB Salzburg, depois foi pro Dortmund e agora Manchester City, e a história dele tá só começando. Ainda na Áustria, a Red Bull ampliou o seu portfólio, né? Dessa vez o clube controlado passou a ser o USK Anif, que teve seu nome mudado para FC Liefering. Esse clube atua na segunda divisão austríaca e é feito assim como uma espécie de time B do RB Salzburg, sacou? Ainda em 2005 a Red Bull chegou na MLS adquirindo o Metro Stars, que logo trocou de nome para New York Red Bulls, e eles nunca conseguiram fazer um domínio por lá como na Liga Austríaca, mas já chegaram a ter grandes jogadores de nível mundial, como por exemplo Thierry Henry, que passou alguns anos, né? E o projeto mais ambicioso da Red Bull é quando eles chegaram em 2009 na Alemanha, inaugurando o RB Leipzig, mas calma que essa história é mais complicada, tá? Eles meio que não compraram um clube, mas meio que compraram a licença, ou seja, os direitos do clube de existir e estar jogando na liga lá. Foi o SSV Markranstadt, que na época jogava a quinta divisão, mas na prática foi como se eles tivessem comprado o clube mesmo. Até tiveram que usar alguns jogadores do clube antigo, né, no RB Leipzig, porque eles tiveram que meio que assim pegar o legado daquele clube, sacou? E como na Alemanha eles não podem colocar o nome Red Bull, eles colocaram Rasenballsport Leipzig, só pra manter a sigla RB Leipzig, né? Por tudo isso aí, o Leipzig é odiado por muitos na Alemanha, por eles terem conseguido dar um jeitinho aí na legislação local, que é a famosa 50+1, ou seja, 50% mais um dos direitos de votos dentro de um clube tem que pertencer aos sócios. Só que no caso do RB Leipzig, eles têm aí, digamos, uma curiosidade: todos os sócios são funcionários ou pessoas ligadas à Red Bull. Pois é, eles estão dentro dos 50+1 da regra lá, só que ao mesmo tempo eles estão fora, porque eles usaram a cabeça. Esportivamente, eles são meio que um degrau acima do RB Salzburg, né? Contratando jogadores um pouco mais prontos, como foi, por exemplo, o caso do Upamecano, que veio do próprio RB Salzburg. Mas mesmo o Leipzig conseguindo disputar a Champions muitas vezes aí, eles também acabam fazendo vendas de atletas toda hora, né? Como, por exemplo, o Nkunku, que foi quase que revelado pro mundo lá no RB Leipzig depois de ter tido pouco tempo de jogo no PSG e agora já está a caminho do Chelsea. E alguns jogadores como o Szoboszlai passam pelo caminho inteiro da Red Bull, tá? Chega lá no FC Liefering, que é o da segunda divisão austríaca, aí vai pro RB Salzburg e aí vai pro RB Leipzig. E o projeto da RB também chegou no Brasil, primeiramente com o Red Bull Brasil, que não foi um sucesso lá muito grandioso, né? Mas depois eles conseguiram passar a ter o controle do Bragantino. Isso foi em 2019 e logo depois eles transformaram o clube em Red Bull Bragantino, chegando na primeira divisão, mas aquele mesmo esquema de contratar jogadores ali mais desconhecidos e valorizar depois. E é verdade que hoje eles estão muito longe de fazer dinastia no
Brasil, né? Mas é um clube que, cara, em 2 anos subiu pra primeira divisão, foi pra uma final de Sul-Americana, então é um projeto que tem tudo pra dar frutos no Brasil. E vai que daqui a uns 10, 15 anos, esses times da Red Bull todos estão aí como potências nos seus países, né? Começam a ganhar, sei lá, as ligas continentais ali. Imagina um mundial de clubes com o RB Leipzig, RB Salzburg, RB Bragantino, New York Red Bulls. Eu queria ver a FIFA se virar nos 30 pra inventar uma regra ali pra impedir essa loucura, né? E falando em Brasil, a próxima iniciativa aqui também é uma que investiu não só em clubes europeus, mas também em terras tupiniquins, que em 2022 adquiriu a maior parte aí da SAF do Vasco da Gama. A 777 é uma empresa de investimentos aí, né, que começou no futebol botando uma grana no Sevilha, mas não comprando o clube como um todo, e sim tendo uma participação minoritária, e até por isso eles acabaram tretando lá dentro, porque eles não tinham muito assim voz nas decisões do clube, e depois disso eles compraram o Genoa da Itália em 2021. E lá o foco principalmente neste começo aí foi fazer uma reorganização do clube, né, na parte financeira, porque os caras estavam cheios de dívidas e tal, mas já chegaram a ter uma falha na parte esportiva, por exemplo, quando contrataram a lenda Shevchenko para ser o técnico do clube. Ele venceu 1 de 11 jogos que fez, o Genoa acabou sendo rebaixado, o Shevchenko foi demitido, então deu tudo errado. E aí chegou depois a participação no Vascão, né, em 2022, com o clube já subindo de divisão e contratando alguns reforços importantes ali, só que recentemente os caras assim despirocaram completamente. Eles estão muito empolgados com esse negócio de rede multiclube, né? Como eles chamam na gringa, multi-club ownership. E compraram parcelas que diferem na porcentagem, mas de todos esses clubes aqui: Red Star FC da França, Melbourne Victory da Austrália, Standard Liège da Bélgica e talvez o mais ambicioso, Hertha Berlim da Alemanha. Mas aí vocês perguntam, ué, mas e os 50+1? Aquela regra da Alemanha lá? Como é que os caras compraram o Hertha? Eles compraram mais de 50% do clube, porém esta parcela da propriedade, digamos assim, da instituição, tinha direito a apenas 49% dos direitos de voto. E é essa parte do voto, né, do poder decisório dentro de um clube, que está dentro da regra do 50+1. Então, em termos decisórios, a influência da empresa em como o Hertha Berlim é tocado, em teoria, e bota teoria nisso, tá? É um pouco mais limitada, porque eles não têm a parte majoritária, mas mesmo assim eles têm 49%, né? Até que ponto isso realmente vai impedir de eles levarem o clube para a direção que eles quiserem, né? É difícil. E todos esses projetos deles são muito recentes, a gente ainda não tem nenhuma confirmação de se a 777 Partners vai ser aí bem sucedida no futebol nem nada, mas o fato é que algumas dessas torcidas aí não estão nada felizes, tá? O pessoal do Red Star lá da França, inclusive, normalmente faz protestos aí contra os donos nos estádios, mas assim, menos mal que eles já não chegaram nesses clubes todos jogando a tradição no lixo, né? Dando nome, logo, tudo de uma vez só. Tipo, pensa você, torcedor do Vascão, se os caras chegam no seu clube e do nada o nome vira, sei lá, 777 da Gama, com esse logo aí. Eu duvido que você não ia ficar puto, meu amigo. E não foi só o Vascão não, teve outro clube brasileiro que recentemente foi alvo de um desses bilionários que estão com esses sonhos molhados aí de serem donos de vários clubes. Foi o John Textor, que adquiriu 90% da SAF do Botafogo. O Textor é um empresário muito ligado ao entretenimento e à tecnologia, com investimentos em empresas de realidade virtual e efeitos digitais, com a sua equipe ganhando até um Oscar pelo filme O Curioso Caso de Benjamin Button. Por falar em curioso caso de botão, cara, é só clicar no botão que é um dedo pra cima embaixo do vídeo que você ajuda muito o nosso canal. Olha aí a curiosidade. Ele é tido por muitos aí como um visionário e acabou entrando na indústria do futebol quando comprou um aplicativo chamado Fubo TV, que fazia streaming, né, de eventos esportivos. Em 2021 ele resolve entrar de vez no futebol então, com uma compra de participação no Crystal Palace, através de uma empresa que ele criou ali chamada Eagle Football. Ele colocou uma grana ali junto com outros investidores, né? Então não é o único cara lá dentro tomando as decisões nem nada, tem outros caras junto com ele, mas de qualquer maneira, por enquanto o Crystal Palace não teve nenhum grande avanço assim, continua sendo aquele time de meio de tabela que o craque é o Zaha, né? A ponto de muitos torcedores do Palace já protestarem contra o Textor, como quando eles levam essa faixa aí dizendo: Textor, nós não confiamos em você. Ainda assim, no começo de 2022, ele compra então 90% da SAF do Botafogo, bem mais do que a participação que ele tem no Palace, né? Se tornando aí na prática o dono do clube, e acabou ajudando, né, o Botafogo
Botafogo a subir de divisão, trouxe muitos reforços e tal. Mas as coisas não param por aí, o Textor continua com os olhão arregalado para comprar mais clubes e adquiriu uma parte do RWD Molenbeek da Bélgica, onde já é alvo de muitas críticas da torcida por não valorizar o clube como deveria, e meio que usando ele para despejar jogadores não aproveitados de outros clubes do Textor, sacou? Então a torcida reclama com razão, né? Por exemplo, tiveram vários refugos do próprio Botafogo que foram parar no Molenbeek da Bélgica. O último investimento do Textor faz pouquíssimo tempo, mas ele adquiriu a parte majoritária do Lyon da França. Quando chegou lá, ele disse que, pô, eu quero ir atrás do PSG, né, pra gente começar a ganhar títulos aqui e tal, vai ser um concorrente pro Paris Saint-Germain. Então veremos o que acontece no futuro, né? Mas logo que ele chegou, teve uma polêmica já, que foi a transferência do Jefinho do Botafogo, um jogador que tava surgindo ali com importância no clube, para o Lyon. Inicialmente foi um empréstimo, depois acabou sendo trocado para uma transferência, ou seja, o Botafogo recebeu uma grana, em teoria, né, por causa das transferências aí, mas a torcida ficou meio pé da vida, porque tipo, pô, o Botafogo agora é um clube satélite do Lyon, pô? É o meme do Homem-Aranha lá, né? Por enquanto é só, mas o cara tá completamente megalomaníaco e certamente em breve vai brincar de comprar mais algum clube por aí. O próximo nome dessa lista também tem clube na Inglaterra, mas os investimentos começaram faz bastante tempo já. Em 1986, a família Pozzo, do patriarca Giampaolo Pozzo, comprou a Udinese da Itália. E a história dele é recheada de polêmicas por lá, porque quando ele chega, o Zico tinha recém saído, então o torcedor tava acostumado em ver um grande craque na equipe, e com o Pozzo no comando as coisas começam a ir ladeira abaixo, porque a Udinese é investigada por um escândalo de apostas e acaba sendo rebaixada para a segunda divisão. Aí ele vai reconstruindo a equipe devagarinho e no final dos anos 80, início dos anos 90, a Udinese vira aquele time ioiô que sobe e desce, até que no meio dos anos 90 eles sobem para a primeira divisão e nunca mais saem lá da Série A. Mas as controvérsias continuaram, né? Por exemplo, foi flagrada aí uma ligação entre o Giampaolo Pozzo e o presidente da Lazio na época, que dava indícios de que eles estavam combinando resultados, e por isso o Giampaolo acabou sendo proibido de ter qualquer cargo diretivo dentro da Udinese naquela época. Mas continuou como dono, tá? Então é aquela puniçãozinha meio, né? A estratégia do Pozzo também é daquela de contratar ali jovens com potencial e desenvolvê-los, né? Tem alguns grandes atletas aí dos últimos 10 anos que passaram pela Udinese nesse ciclo, como o Alexis Sanches, o Handanovic, o Quadrado, o Bruno Fernandes, o Depou, entre outros. O Pozzo também comprou o Granada em 2009, mas não conseguiu fazer o clube explodir, e aí já revendeu em 2016, e foi em 2012 que chegou a próxima aquisição. A família adquiriu o Watford da Inglaterra. Lá quem manda é o Dino Pozzo, filho do Giampaolo Pozzo, né? Negócios de família. O papai já tinha um brinquedinho, comprou outro para o filhão, e por lá eles também nunca investiram assim pesado para virar um clube gigantesco e tal, sempre foram nessa de contratar jogadores aí mais conhecidos, promessas e tudo mais. Só que com um detalhe, né? Em 2020 o Transfer Market publicou aí uma matéria dizendo que já tinham tido 52 transferências entre times do Watford e da Udinese, do papai e do filhão. Vai saber como é que tá essa contagem hoje em dia, né? Mas basicamente, um jogador não tá dando muito certo aqui, de repente manda pro outro clube pra ver se ele recupera o futebol, se valoriza lá e vice-versa. E tem outra coisa que o Watford e o Udinese têm em comum, são dois clubes aí que nunca venceram um título de primeiro escalão na sua história. A gente já viu nessa lista alguns projetos bem ambiciosos e outros nem tanto, mas o próximo certamente é o que teve mais sucesso até agora. A gente tá falando do City Football Group. O grupo City, como a gente vai chamar aqui, vem de investimento do pessoal que é da família que basicamente é dona dos Emirados Árabes, o pessoal que manda lá. No caso, o bambambam aí da grana é o famoso Sheikh Mansour, só que esse projeto basicamente tem um cara visionário por trás, que é o Ferran Soriano. Ele que por um tempo foi vice-presidente do Barcelona e desde 2012 é o CEO do Manchester City. A compra do City então foi feita em 2008 e diferente de outros projetos aqui da lista, eles já chegaram com o pé na porta contratando a rodo e conseguindo muito rapidamente transformar o clube que não vencia a Liga Inglesa desde os anos 60 num Papa Ligas, conseguindo vencer o título pela primeira vez sob novo comando na temporada 11-12, depois repetindo o feito na temporada 13-14 e depois com Pep Guardiola transformando o Manchester City na mais poderosa força dentro do campeonato inglês, vencendo 4 vezes a Premier League em 5 anos. Com o Soriano no comando, em 2013, eles acabam fundando também o New York City FC,
lá na MLS. E vocês sabem que por lá não tem esse negócio do clube começar na 5ª divisão e ir subindo, né? Não, é tipo assim, pagaram 100 milhões de dólares pra poder jogar na MLS. É assim que funciona. E na curta história deles por lá, já tiveram grandes craques passando, né? Como o Pirlo, o Frank Lampard e o David Villa. E desde então, o projeto de expansão do Grupo City vem a pleno vapor, adquirindo clubes como o Melbourne Heart da Austrália, que virou Melbourne City, uma participação minoritária no Yokohama Marinos do Japão, comprando o Clube Atlético Torque do Uruguai, que virou Montevideo City Torque. E aí tem muitos outros, tá? Mas alguns dos principais, variando a porcentagem que pertence aí ao Grupo City, são Girona da Espanha, Troyes da França e o Palermo da Itália. Nenhum deles com investimento gigante como o Manchester City, mas quem sabe em breve, né? O mais novinho da lista no portfólio deles é o Bahia, do Brasil, com 90% da SAF sendo adquirida pelo Grupo City. E lá os caras já têm mostrado essa faceta deles de, tipo assim, trocar jogadores entre as suas filiais, digamos, né? Como foi a ida do Kaique por empréstimo do City pro Bahia. Então todos esses clubes que vocês estão vendo aqui na tela pertencem de alguma maneira a esses grandes grupos empresariais ou a esses bilionários. E a nossa lista não tá nem perto de ser completa, tá? Tem muitos outros, como por exemplo o bilionário David Blitzer, que entrou também nessa tentativa de fazer aí uma rede multiclubes e tem participações em ADO Den Haag da Holanda, Estoril Praia de Portugal, Beveren da Bélgica, Alcorcón da Espanha, Augsburg da Alemanha, Brøndby da Dinamarca, e sabe-se lá onde isso vai parar. A gente sabe que em termos de gestão, muitas vezes os clubes que tem ali o famoso sócio torcedor, né, fazem eleições para eleger o presidente, mas isso não significa que o cara vai fazer uma boa gestão. Tem clubes aí que tem gestões tenebrosas, são rebaixados, se afundam em dívidas e pá e tal. Então muitas vezes, como uma empresa super bem sucedida como o Grupo City adquire um clube, muitas vezes a parte da gestão é melhorada de forma absurda, né? Os caras conseguem reestruturar as finanças, fazer uma injeção de capital e por aí vai. Mas do mesmo jeito que algumas dessas gestões são muito boas, outras são tenebrosas. E quando o clube, digamos assim, tem a participação direta dos torcedores, tem um modelo mais democrático de votação para escolha de presidente e tal, alguma coisa pode ser feita. Mas quando o clube tem um dono, digamos assim, que manda como quer, as coisas não são dessa mesma maneira. A gente teve recentemente o caso do Cardiff, né, que foi comprado pelo Vincent Tan, que sempre foi azul e branco ali o clube, e ele resolveu trocar toda a identidade do time pra vermelho só porque deu na telha. Era a cor da sorte dele, mané. Ou o Peter Lim, que comprou o Valência com toda aquela pompa, os torcedores ficaram empolgadaços e falaram: agora o Valência vai, agora a gente vai ser uma potência. E faz um péssimo trabalho, não contrata como deveria, e a torcida odeia o cara e tá sempre protestando, porque se antes o Valência era uma equipe mais acostumada a brigar na parte de cima da tabela, na temporada atual os caras passam por uma crise e estão seriamente ameaçados de cair pra Série B. E por exemplo a questão do Botafogo, né? O Textor deu um jeitinho lá da transferência do Jefinho pro Lyon acabar aparecendo menos ruim, né? Que veio um pagamento ali e tal, mas e se esse cara resolve deixar de ser bonzinho, por exemplo, né? Se ele vira um Peter Lim, cada clube e cada país tem o seu modelo ali de governança, né? Os seus processos decisórios são diferentes, mas em geral, se o poder de decidir sobre alguma coisa tá na mão de um cara, ou de um cara e mais os coleguinhas dele, é complicado. Pode dar muito ruim. E aliado a gestões supostamente boas, essas compras de clubes também vêm geralmente com grana por trás, né? Então o futebol de hoje tá super competitivo, com vários clubes investindo demais, você precisa ter dinheiro pra fazer contratações, pagar salários, melhorar a infraestrutura e tudo mais, e muitas vezes essas aquisições vêm com essa injeção de grana, por isso que os torcedores ficam felizes, né? O Botafogo vai contratar o Mbappé amanhã, e quando você tem a boa gestão e a grana, pode resultar em sucessos grandiosos como o do Manchester City, que mudou de patamar e hoje é um dos principais clubes do mundo, né? Mas por outro lado, o futebol é do povo, surgiu pelo povo, pelos trabalhadores comuns, e desse contexto é que nasceram a maior parte dos clubes, geralmente com algum tipo de democracia na eleição de presidentes, com os sócios torcedores podendo ter influência nos seus clubes. Só que quando você dá a chave de um clube para um bilionário desse, ele vai tratar o seu clube como empresa, certo? Isso pode ser bom, como a gente acabou de falar na questão da gestão, mas também a visão dele vai estar sempre na parte financeira. Se de repente uma operação é boa financeiramente, mas não é boa esportivamente, ele pode tomar uma decisão que agrada o departamento contábil, mas não agrada o torcedor que quer vencer partidas, né? Ainda mais essas redes multiclubes, por exemplo, pros caras lá que são donos de vários clubes, talvez faça muito sentido pegar um jogador que tá se destacando no clube menor e mandar pra um clube maior. Só que o torcedor desse clube aqui
né? Não vai ficar indignado? E qual o limite também pra esse tipo de aquisição, né? E se esses clubes nunca param de expandir e daqui a pouco o Grupo City, por exemplo, tem uma potência em cada país europeu, mais uma em cada país sul-americano? Eu tenho as minhas opiniões, mas eu pergunto pra você, você não acha que isso tira um pouco da graça do futebol? Em alguns lugares já tem até algumas regras contra esses bilionários megalomaníacos, tá? Por exemplo, na Itália, a Salernitana subiu da Série B pra Série A, só que o dono da Salernitana era o mesmo dono da Lazio. Falaram pro Claudio Lotito, que é o nome do cara lá, né? Você só vai poder jogar com a Salernitana na Série A se vender o clube pra outro. Então ele conseguiu vender lá. Mas até que ponto isso seria eficaz, né? Quanto tempo pra eles acharem uma brechinha, como a Red Bull achou na regra dos 50+1? E tem também a questão do desequilíbrio, né? Essas compras aí muitas vezes parecem levar o futebol cada vez mais pro caminho do pay to win. Ou seja, ganha quem paga mais. Mesmo que um clube tenha ficado rico do nada, né? E alguns falam, bom, mas o Bayern de Munique não tem nenhum dono e também domina a Bundesliga e tal, qual que é a diferença? Bom, a diferença, né, na minha visão, é que o Bayern de Munique conseguiu isso por mérito próprio, sem injeção de dinheiro de fora do futebol. Eles conseguiram através de uma boa gestão, de sucesso esportivo e de dinheiro que veio de dentro do futebol. Então eu não sei, mas é muito possível que daqui uns 10 ou 20 anos, a gente tenha todas as principais ligas europeias ali, sendo comandadas por clubes que ficaram meio que ricos do nada, com dinheiro vindo de fora, que cresceram aí artificialmente, digamos assim. Imagina uma Champions League em que nas quartas de final tem, sei lá, 3 times do Grupo City, 2 da Red Bull, 1 do Textor, cada um vê de uma maneira, né? Eu acho isso extremamente problemático. Mas essa parte final do vídeo, em que a gente tá falando de prós e contras, digamos assim, é uma coisa que daria papo aí pra um vídeo completo, até de meia hora ou mais, porque sinceramente é um assunto bastante delicado, mas acima de tudo muito importante, porque é o caminho que o futebol está tomando, né? Então, obviamente, cada um vai ter o seu ponto de vista, mas acho que é importante discutir, quem sabe no futuro a gente não faz um vídeo só sobre isso, né? Se você curtiu esse vídeo aqui, deixa um like que ajuda muito a divulgar o nosso trabalho e o canal pra mais gente. E nos vemos no próximo, então. Se o Textor não comprar o Eurofoot, né? E sei lá, me mandar pra rua aqui e colocar o Faustão pra apresentar os vídeos no meu lugar. Se isso não acontecer, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Falou!